Today I want to read Luke 10, 1 to 23. Hoje gostaria de ler Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 23. Luke 10, 1 to 23. Lucas 10, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 23. And it's about Jesus sending out 72 to evangelize. E é uma história acerca de Jesus que enviou os seus discípulos para evangelizar. Before I read it, I want to say that it was not the 72 people coming to Jesus. It said, Jesus, your truth needs to be spread. We go out now. Is it okay to go out and to preach the gospel? E não tem nada a ver com o facto de alguém ter, ou Jesus ter dito para irem, mas o facto de eles terem vindo a Jesus e perguntar: será que nós podemos ir e levar a tua palavra? No, Jesus addressed them. Jesus foi e encomendou-lhes, ou endereçou-lhes esta tarefa. So we start to read from verse 1. Então vamos ler do versículo 1. After this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os de adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. So when we read the story before, there was the smaller amount of disciples he sent out, and this he sent out the 72 this time. E na primeira história nós vemos que Jesus os enviou também ao campo, e aqui ele envia também os 70. And in verse 2 he says, he told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. So Jesus already knew there is a lot of harvest, and he already knew there is only a few of workers. So he really encouraged in this verse to pray. What is it if we ask the Lord for workers? To pray that workers will come into the harvest field. And I think that's also one of our responsibilities in our prayers, and we didn't do it today in the morning, that we ask the Lord to send more workers to us, that we can go out in the harvest field with them. Na essência, aquilo que nós vemos aqui é uma grande seara, um grande campo pronto a ser colheita, de grande colheita. E aquilo que Jesus diz que nós devemos orar, e nós hoje de manhã não fizemos isso, mas Jesus pede e diz-nos que uma das coisas pela qual devemos orar é pedir ao Pai que Ele possa enviar obreiros para a sua obra. E é isso que nós devemos fazer. I did not ask for Rick to come and to evangelize here. E não pedi ao Rick para que ele viesse cá e evangelizar. God sent him to us. Foi Deus que o enviou a nós. I did not ask for Pat and Holly to come to support. E não pedi ao Pat e Holly para virem dar o seu apoio. But God has sent them to us. Mas Deus os enviou a nós. But this time I think we also should ask for more help. Mas eu também penso que nós devemos pedir por mais ajuda. And maybe God will even send us more people. E se calhar Deus nos vai enviar mais pessoas. Now we come to verse 3. Então chegamos ao versículo 3. Jesus says, go, I'm sending you out like lambs among wolves. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. So first of all, we can see that this is a command. It's not, if you like to go, you can go. E isto aqui é uma ordem, não é, se tu gostas, então vais. Because these 72, they were disciples, they were followers of Christ. Estes 30 são discípulos, eram seguidores de Jesus. They were not just church visitors, Jesus likers, Jesus lovers. Isto não era só simpatizantes ou adeptos, não, eles eram discípulos. So Jesus could speak with them straightforward. Então Jesus podia falar com eles de forma assertiva. I said, go. E dizer, vai. But he's also very fair because he's telling us the truth. E ele é muito justo porque está-nos a dizer a nós a verdade. Because he says, I'm sending you out like lambs among wolves.
Porque ele diz, eis que vos mando como cordeiros a meio de lobos. This is sometimes a feeling that can come when we go out and like, whoa, in this evil world, and the people don't like what we say, we receive rejection. Quando nós vamos no meio deste mundo da forma que ele está, de certa forma nós sentimos isto, um pouco de rejeição. And sometimes people biting us with words or when they look to us. E muitas vezes é como se as pessoas nos mordiscassem pelas palavras que usam contra nós. So Jesus did not paint a wrong picture when he sent out the 72. Jesus não fez uma descrição errada quando enviou os 70 discípulos. He really said, I'm sending you out like lambs among wolves. E ele diz, eis que vos mando como cordeiros a meio de lobos. But this picture goes further. It says something about the life of people. Mas isto dá-nos mais um vislumbre sobre a vida das pessoas. The 72, they were pure, like a pure lamb, and the wolves, they were the destructive people. E estes 70 tinham vida puras como a vida de um cordeiro. Because this world is not good. Porque este mundo não é bom. In verse 4 he says, do not take a purse or bag or sandals, and do not greet anyone on the road. E o versículo 4 diz, não leveis bolsa, nem alforjes, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. It's interesting because we always should be very nice and friendly. É estranho, porque nós até devemos ser muito simpáticos. I believe, but I really did not look up into the Greek context here. It's just a feeling that I believe that this has something to do that we should not lose any time. Eu não fui ver o contexto no grego, mas isto se calhar tem a ver com nós não perdermos o tempo. Because when we start to greet people, we start to get in conversations, they invite us to their house, and so this is straightforward. Do not greet anyone on the road. Porque normalmente quando encontramos alguém cumprimentamos, ou então vamos à casa deles e perdemos tempo, e aqui diz não, vocês vão pela estrada. But why should we not take our purse or bags or sandals? I believe is don't get prepared in a worldly way how you would like to get prepared. Be ready that God provides you with what you need. E porquê é que nós não devemos levar a bolsa, ou alforjes, ou as alparcas? Isso tem muito a ver com nós não nos prepararmos de uma forma humana, mas ser Deus a nos capacitar de forma divina. That people sometimes think, before I can do this, I need to get this done, I need to do this job, I need to be prepared, I need to study it, I need to read a book. Porque muitas vezes a maior parte das pessoas diz, não, eu antes de ir tenho que fazer isto, ou tenho que me preparar, ou tenho que ler um livro, ou fazer alguma coisa. Come empty just as you are. Vem da forma como tu estás. Now verse 9 is getting really interesting. No versículo 9 está um pouco mais interessante. Jesus commands the 72, heal those there who are ill and tell them the kingdom of God has come near to you. E curai os enfermos que nela houver, e diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. It doesn't say, pray for those who are sick, that they get healed. Não diz, orem para os enfermos para que eles sejam sarados. It says, just heal them. Diz, curai-os. Heal them and tell them the kingdom of God has come near. Curai-os e digam-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. And I believe that's also something that we always need to think about when we go and to tell people good news. We should always offer prayer. E isto revela, quando nós vamos com as pessoas, nós não devemos dar só as boas notícias, devemos orar por elas. Because God can use us to heal. Porque Deus nos pode usar para curar. And there are only a few of healings in churches in the world. Poucas testemunhos de cura nas igrejas. The most of the healings that are reported are during the mission. A maior parte das curas que são reportadas são nas missões. It's like God is blessing it so much that He gives the power to heal, especially when we do go out and preach the gospel.
É como se Deus amasse isso tanto que Ele dá-nos o poder de fazer isso quando nós vamos e levamos o Evangelho. And from verse 10 on, we see that Jesus really knows what's going on. E do versículo 10 em diante, nós vemos que Jesus realmente sabe o que é que está-se a passar. He's not painting a colorful, beautiful picture about this job. Ele não está a aqui dar-nos uma imagem muito cor-de-rosa sobre este trabalho. He says, but when you enter a town and are not welcomed, go into its streets and say, Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo pelas suas ruas, digam: even the dust of your town we wipe from our feet as a warning to you. Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Yet be sure of this, the kingdom of God has come near. Sabei, com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. In verse 12, I tell you, it will be more bearable on the day of Sodom than for that town. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Hey, that's hard. Epá, isto é difícil. I think Jesus is always the nice guy. Eu sempre pensei que Jesus era o homem bom. Jesus speaks a warning for the places that do not open for him. Jesus está dando uma palavra aos lugares que não o quiseram receber. And he clearly says that it will be worse for those like in Sodom. And we know the story about Sodom and Gomorrah. Nós conhecemos a história da cidade de Sodoma e Gomorra e Jesus aqui o que diz é: será pior para estes do que até para Sodoma. And in verse 13 he even mentions names of cities. E no versículo 13 ele até dá o nome de cidades. Who to you, Chorazin? Who to you, Bethsaida? For if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentados em saco e cinza se teriam arrependido. So Jesus mentions two cities that really did not like or do not like God to come and spread the gospel. Jesus fala aqui sobre duas cidades que não gostariam ou não quiseram que Jesus viesse e falasse a verdade. And he said even if the people would see the miracles, like the miracles in Tyre and Sidon, they would not repent. E Jesus diz, ainda que se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas em Tiro e em Sidom, vocês não iam ver. Verse 14. No versículo 14. But it will be more bearable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. So he compares these two cities that are refusing God Portanto, ele está a comparar estas duas cidades que estão a rejeitar a Deus with those that have been opening up for God. com duas que se abriram para receber Deus. And I believe that all of these cities were not good cities. E eu creio que nenhuma destas cidades eram boas. But Jesus makes a difference with those who totally refuse and those who are opening up. Mas Jesus faz aqui uma distinção entre aqueles que se abrem para Ele e os que não. And then in verse 15 he mentions another place. E no versículo 15 ele menciona outro lugar. And you, Capernaum, will you be lifted to the heavens? E no versículo 15 diz: E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? No, you will go down to Hades. Não, até o inferno serás abatida. So Jesus really says this city, it will really suffer. E Jesus o que está a dizer é: não, esta cidade irá realmente sofrer. But why is Jesus doing this? Mas porquê é que Jesus está fazendo isto? Why doesn't he just keep on the good side and say, hey, everything is nice and we spread the good news and this is your chance? Porquê é que ele simplesmente não fica numa boa dizendo: não, está tudo bem, vamos espalhar as boas notícias? Because he knows how sensitive the gospel it's about life and death. E ele sabe o quanto isto é importante, é uma questão de vida ou de morte.
It's about life and death. É questão de vida e morte. And we are, whenever we go out, we are in a position where when the grace of God reaches the people, they can turn from eternal death to eternal life. Quando nós chegamos a um ponto em que as pessoas podem simplesmente escolher ou se diferenciar entre vida eterna ou morte eterna. And we need to understand in our hearts that if they not do, then even if they bite us with words or if they reject us, what will happen to them will be so much more evil. E nós precisamos entender que mesmo que as pessoas se voltem contra nós com palavras e nos possam rejeitar, aquilo que irá acontecer a elas será muito pior. In verse 16 he says, "Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you," he means the 72, "rejects me. But whoever rejects me rejects him," God himself, "who sent me." No versículo 16 diz: "Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou." So he sent them out. E então ele os enviou. He told them the truth. Ele disse-lhes a verdade. He did not make them super happy, go, and it will be just fun. Ele não disse: vai ser de porrada, sim, isto é tudo divertido. He said, "You go like lambs among wolves. Ele disse: ide como cordeiros a meio de lobos. Go just as you are, don't get specially prepared." Vai assim como tu estás, não tens de preparar de forma especial. And just do what I say. Ele simplesmente diz: vai e faz o que eu te mando. And in verse 17, then they returned. Então no versículo 17, eles regressaram. And it's interesting that they did not return with fear. E é interessante ver que eles não regressaram com medo. It says in verse 17, "The 72 returned with joy and said," E no versículo 17 diz: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: "Lord, even the demons submit to us in your name." Senhor, pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. So when we go and share the gospel with the people, E quando nós vamos e compartilhamos o evangelho com as pessoas, a lot of adventure can happen. muita aventura pode acontecer. People can get healed. As pessoas podem ser curadas, People can get set free as pessoas podem ser libertas from evil de demons. demónios. And so the people were surprised about what was going on during that time. As pessoas estavam surpresas com tudo aquilo que estava a acontecer durante aquele tempo. And I believe when we do that this will add something to our lives. E eu creio que quando nós fazemos isto, isto vai acrescentar algo às nossas vidas. Because we leave the just day by day business Porque deixamos o dia a dia and we go into an adventure. e entramos numa aventura. And Jesus answered in verse 18, he replied, "I saw Satan falling like a lightning from heaven. No versículo 18 diz: e eu via Satanás como raio cair do céu. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Nothing will harm you." Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Why does Jesus say this? Mas porquê é que Jesus diz isto? Because when we go as sheep to the wolves, Porque quando nós vamos como cordeiros a meio dos lobos, he announces us a supernatural protection. Ele dá-nos essa proteção sobrenatural. A protection that protects us for the most evil poison. Uma proteção que nos vai guardar de todo o veneno mais mortífero. From the deathly snakes. Das serpentes mortíferas. And even more, he doesn't say this is not poison for you anymore. Ele não diz: isto não é mais veneno para vocês. He says, you have that, and to overcome all the power of the enemy, nothing will harm you. Ele diz: eis que vos dou poder para pisar toda a serpente e toda a força do maligno, e nada vos fará dano. So we need to know that, especially when we do something for the work, when we work for Jesus, Precisamos saber que quando nós fazemos algo para Jesus, there is a special protection, há uma proteção especial. and
God opens also the doors for His power. E Deus abre portas para o seu poder. And then verse 20, Então no versículo 20, probably one of the verses I like the most in this chapter. se calhar o meu versículo favorito neste capítulo. Jesus brings the people, He likes the people to be joyful. Ele ama que as pessoas possam estar felizes, But he takes out a little bit of their joy. mas ele retira muito assim dessa alegria. He says, however, do not rejoice that the spirits submit to you, Não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. but rejoice that your names are written in heaven. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. We sometimes, when we have these adventure things and we think, whoa, that's so great, and we forgot that it's not about the adventure. Quando nós vamos e temos estes momentos, nós nos entusiasmamos tanto, mas temos que nos lembrar que não é sobre a aventura. But our joy should be because we know that our names are in heaven. Mas a nossa alegria deve ser por termos os nossos nomes escritos no céu. Wow, it's interesting how Jesus is so dry. You know, he's not making a, wow, it's so great, we celebrate with you. He's bringing them back to ground again. É interessante ver Jesus que ele não está naquela euforia, ei, está tudo bem, ei, aquela alegria. Não, mas ele trá-los de volta aqui à terra. Because he really wants to point out that salvation is everything. Porque ele quer simplesmente salientar que salvação é tudo. We read in verse 21, E lemos no versículo 21. at that time Jesus, full of joy through the Holy Spirit, said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to the little children. No versículo 21, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. So what does he mean by that? O que é que ele quer dizer com isto? Through all the ages in the Old Testament, there was no salvation. Jesus wasn't there. Em todas as eras do Velho Testamento, Jesus não estava lá. So these were the first times then that people started to go out and preach the gospel. Este foi o primeiro tempo em que as pessoas foram e pregaram o Evangelho. So even the wisest people on earth and the most learned people, they had no clue that life is about salvation. Porque nem os mais sábios, os mais inteligentes, os mais doutos faziam sequer ideia de que o que era salvação. They could not understand, where does life come from, where do I live, where do I go? Eles não conseguiam entender o que era a vida, o sentido da vida, de onde é que eu venho, onde é que estou, para onde é que eu vou. But God has revealed this to us, to His children. Mas Deus nos revelou isto a nós, aos seus filhos. And we are not wiser than probably the doctors and the engineers that have lived there in this time. Nós não somos, calhar, mais inteligentes do que estes sábios inteligentes que viveram naquele tempo. We are not wiser than the generations that have been before us, probably. Nós provavelmente não somos mais doutos do que as gerações anteriores a nós. But we found the grace that we are used by God to tell the truth to the world. Mas é uma grande graça nós podemos sermos aqueles que irão ao mundo e falar da sua salvação. So then it says, yes, Father, for this is what you were pleased to do. Sorry, It's the end of the verse, the last sentence. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. E a última parte do versículo 21 diz, assim é, ó Pai, porque assim te aprove. It was God's decision to bring the truth of the gospel not by the politicians, not by the smart scientists. It was His decision to use just His simple children. É curioso de ver que Deus não escolheu os maiores cientistas, os investigadores, os mais doutos para trazer o Evangelho, mas escolheu os mais pequeninos, as crianças. Verse 22. E no versículo 22, All things have been committed to me by my Father.
Tudo por meu Pai me foi entregue. No one knows who the Son is except the Father, E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. and no one knows who the Father is except the Son, E ninguém conhece quem é o Pai, senão o Filho. and those to whom the Son chooses to reveal him. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. The world doesn't understand about God. O mundo não entende acerca de Deus. Only Jesus understands God, Somente Jesus entende Deus. and only God understands Jesus. E somente Deus entende Jesus. And then there are the people that found grace, E depois há aquelas pessoas que encontraram a graça. and we can share this grace to the world. E nós podemos compartilhar esta graça com o mundo. Verse 23, he says, No versículo 23 diz: Then he turned to his disciples and said privately, E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Blessed are the eyes that see what you see. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. For I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see, but did not see it. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, And to hear what you hear, but did not hear. e de ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. So he told these disciples that they are very special, Ele disse aos seus discípulos que eles eram muito especiais, because what they see, what's happening now, is something that the most rich, even the most by God used people could not see. The prophets couldn't see that. O que é engraçado que aquilo que Jesus está a compartilhar e o que eles viram, nem os ricos nem os profetas foram capazes de o ver. It was hidden from God till it started there. Evangelism started. Estava oculto por Deus até que o evangelismo o revelou isso. No one knew that the world would be changed by this way of telling the truth to people. Ninguém fazia ideia de que o mundo se iria transformar pelo facto de nós falarmos e dizermos a verdade às pessoas. And so he says in this 24th verse, For I tell you, many prophets and kings wanted to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it. Por isso é que ele diz que muitos profetas e reis desejaram ver o que eles estavam a ver, mas não ouviram, e de ouvir o que eles ouviram, mas não o ouviram. So, 2,000 years ago, something started to change the world. Há 2000 anos atrás, algo começou a abanar o mundo. Because by the salvation of Jesus Christ, the world had the ability, the people in the world had the ability to get saved. Can you repeat, sorry? Yeah, so by the blood of Jesus Christ, the people had the ability to get saved. Através do sangue de Jesus, as pessoas tinham a possibilidade de serem salvas. And this changed the whole world since 2,000 years. E isto, de 2000 anos para cá, mudou o mundo. And it started with those disciples that first went out and shared the gospel. E isto começou com os primeiros discípulos que foram e compartilharam o Evangelho. And we, today, again, as a little church, E nós, hoje, uma vez mais, como uma igreja pequena, we do not want to find the attention of the people first. nós não queremos chamar a atenção, primeiramente, das pessoas. We want to find the attention of God, Primeiro, queremos nós atrair a atenção de Deus, of Jesus, de Jesus and the Holy Spirit. e do Espírito Santo. Because the more of Jesus is here, Porque quanto mais Jesus nós temos aqui, the more of things will change mais as coisas irão mudar in His way.
na sua forma, not in the way sometimes we expect. não na forma em que nós muitas vezes esperamos. But it will be changed in a way that we cannot change it. Mas irá mudar numa forma em que nós não podemos mudar. And when we look to this chapter, Luke 10, 1 to 23, what we read, E quando nós lemos isto, ou quando olhamos para isto que lemos agora em Lucas 10, capítulo 1, versículo 23, there are some other verses that we can compare in the Bible with that. há outros versículos que nós podemos comparar na Bíblia com isto. It's in Mark 16, 14 to 16. Está em Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 16. Mark 16, 14 to 16. Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 16. And again, Jesus is not so nice. E uma vez mais, Jesus não é assim tão bonzinho. Here it says, later Jesus appeared to the 11 disciples. It was after his death. Isto foi após a sua morte, Jesus novamente apareceu aos seus discípulos. Later Jesus appeared to 11 and they were eating. E apareceu e eles estavam a comer. He rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haver crido nos que tinham visto a sua ressurreição. So the disciples of Jesus, they were not able, that when people come and said, I seen Jesus is alive again, they could not believe it. Eles simplesmente não creram quando alguém veio e disse, não, nós já vimos Jesus novamente, ele ressuscitou. Eles simplesmente não conseguiam crer. Even though Jesus told to his disciples that he will die and for 3 days he will be dead and he will rise again, the disciples, they could not believe it. Ainda que Jesus já os houvera avisado, dizendo, eu vou morrer, 3 dias depois eu vou ressuscitar, mesmo assim eles não conseguiam crer. So what happened when people came to them, tell them, I saw Jesus, he has risen from the dead. He was like stubborn and refused it. Simplesmente quando as pessoas voltaram com as notícias de que Jesus estava vivo, tinha ressuscitado, eles teimosamente não acreditaram. So Jesus again had to say, hey, watch out. E Jesus simplesmente teve que dizer, ei, atenção. I rebuke your lack of faith. Eu reprovo a tua falta de fé. Look, I'm here. Vê, eu estou aqui. It's true. I'm not dead anymore. É verdade, eu não estou morto mais. And after this strong, how do you say this? After this strong correction, E após esta reprimenda, he said the following word. ele disse o seguinte, In verse 15. no versículo 15. Yes, he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Versículo 15, e disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. There's so many churches today Há muitas igrejas hoje that pray for 2 or 3 years que oram durante, se calhar, 2 ou 3 anos. to ask God what is their way forward. Perguntando a Deus qual é o caminho que eles devem seguir. Because they want to ask for a special vision, Porque eles querem pedir por uma visão especial. a special way, Uma forma especial. but it's here. Mas está aqui. It's the only way forward. É a única forma possível. If you don't know a special vision, Se tu não sabes, não tens uma visão especial, if God does not give you a special word, se Deus não te dá uma palavra especial, then we just should do what He is asked us to do, então se calhar devemos fazer simplesmente o que Ele já nos pediu para fazer, to go into all the world e ir a todo o mundo, and preach the gospel to all creation. pregai o Evangelho a toda a criatura. For, what will happen, verse 16 says, E no versículo 16 diz o que vai acontecer. whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Quem crer e for batizado será salvo,
mas quem não crer será condenado. So today when I go out and I will try to speak with some people, Então hoje à tarde, quando eu for falar com algumas pessoas, I don't know how often they will get the chance to get saved in their lives, e não sei se vão ter quantas oportunidades vão ter para serem salvas, but it can be that I'm the only one that addressing them about Jesus. mas se calhar poderá ser o único a falar-lhes de Jesus. And those who are willing to believe and willing to get baptized, they will be saved. E aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. And those who will refuse, they will be condemned. Mas quem não crer será condenado. And in a time of humanism, E haverá um tempo de humanismo. we don't want to believe that. Nós não queremos crer nisso. We think, God, you're so good. You can never do this to kill all these people for eternity. Nós não conseguimos aceitar esta ideia. Deus, tu és tão bom, é impossível isto. But it's true. Mas é a verdade. Those who are not saved, they will be condemned. Aqueles que não se forem salvos serão condenados. And I don't know why God has done this way. Eu não sei porque é que Deus fez isto desta forma. I would have probably picked some prophets or some politicians to bring the gospel into the world. Se fosse eu, provavelmente escolheria alguns políticos ou algumas pessoas mais dotas para trazerem o Evangelho ao mundo. I would not have picked the little children as we are. Eu não escolheria as criancinhas como nós somos, But it was his decision. mas foi a sua decisão. And I also want to refer to the last Bible verse today. E eu quero fazer referência ao último versículo bíblico It's de in hoje, Matthew 10:32. que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 32. Because sometimes we are afraid to go to the wolves. Porque muitas vezes nós temos medo de ir aos lobos. But again, Jesus is direct to us. Mas, uma vez mais, Jesus é muito direto connosco. He says, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Verse 34 is so hard, Versículo 34 é tão duro, but I believe it's true what is written in the Bible. mas eu creio que aqui que está escrito é a verdade. And Jesus says, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. E Jesus diz, não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. I did not come to bring peace, Eu não vim trazer a paz, but a sword, mas espada, which is the truth. que é a verdade. That's what I said. The sword is the truth. Mas essa espada é a verdade. And this word will divide all people on this planet Mas esta palavra, ou esta verdade, vai dividir todas as pessoas deste planeta. into the ones that find grace, Entre aqueles que vão encontrar a graça and they will be saved, e serão salvos, and to the ones that will be condemned. e aqueles que serão condenados. And we use the word hell E nós- for this place. E nós usamos a palavra inferno para este lugar. And I will finish now with the prayer. E eu vou terminar com uma oração.